amigas, sejam todos bem-vindos, principalmente você que acompanha o nosso podcast Patu em Pauta. A partir de agora, do interior do Rio Grande do Norte, de Patu, do pé da serra para o mundo, começa o nosso Patu em Pauta. Na apresentação de Zilclênio Azevedo, na marca da informação, temos hoje aqui na nossa bancada a presença especial de uma diversidade de pessoas que vão falar sobre empreendedorismo. Mais detalhadamente, dentro de instantes, quero aqui já apresentar aqui, está conosco, vamos até dizer assim, por aí, né, na cidade de Patu, por onde a gente anda, já estão comentando. Dizem que o senhor aqui é o nosso artilheiro, aquele que bate bem na bola, do nosso lado aqui, centroavante, e eu sou goleiro aqui, levando para você nesse Patu em Pauta, para toda a nossa Patu, para todo o Rio Grande do Norte, para o nosso Brasil. Esse programa que é feito do povo para o povo, como sempre digo, hoje trazendo a participação especial de Renarli Almeida. Dentro de instantes a gente vai destacar esse grande jovem, um dos exemplos de crescimento, tanto na área educacional como pessoa. Está aqui representando a família Félix, como toda a outra família. Ao lado também do nosso amigo, companheiro, seguindo os passos do seu pai, Mamá Júnior, pré-candidato a vereador, filho do ex-vereador Manuel Lindomar de Almeida, o Mamá, conhecido Mamá dos Calçados, Mamá de Félix, como é conhecido na cidade de Patu e em toda a região. Está começando para você o Patu em Pauta. Do meu lado aqui o nosso engenheiro, pré-candidato a prefeito da cidade de Patu, o Bruno de Carrapicho, como as pessoas gostam de chamar carinhosamente, e ele gosta de ser chamado assim. Boa noite. Boa noite, meus amigos, todos os que estão nos assistindo. Boa noite, meu amigo Renarli. Boa noite a Cacá, boa noite a Zilclênia e boa noite ao nosso pré-candidato a vereador, Mamá Júnior. Boa noite, Zilclênio. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Renarli. Boa noite, Cacá. Boa noite, Bruno. Agradeço, meu amigo, pelo convite de nos trazer até aqui para discutirmos pautas sobre a nossa cidade de Patu. É importante a sua participação. Mamá Júnior, como falei anteriormente, ele é filho do Manuel Lindomar de Almeida, já foi vereador na cidade de Patu, atualmente continua atuando na questão da política e ele hoje ingressa também. Daqui a pouquinho a gente vai saber um pouco mais sobre a sua história, como chegou à política, de onde é que vem aí essa história de gostar também de política. Do meu lado aqui também trazendo as suas saudações, trazendo aqui aquele abraço caloroso, a nossa pré-candidata a vice-prefeita na cidade de Patu, Cacá de Bodim. Boa noite, Zilclênio. Boa noite, os jovens, né, que estão aqui. Estou me sentindo até uma anciã junto com eles. Quero saudar todos os filhos de Patu, filhas, em nome da minha amiga Lamparina, que eu estive com ela hoje nas calçadas, conversando, falando muito sobre diversos sonhos. E na oportunidade, em nome dela, dessa mulher simples, humilde, quero saudar todos que estão nos acompanhando aqui, todos os podcasts, né? E muito obrigada, Zilclênio, pelo convite. E eu fico muito feliz em estar aqui nessa ala tão jovem para discutir temas tão importantes para o nosso município. De maneira alguma, Cacá vai se sentir um anciano, não tem como, né? A diferença de idade aqui é mínima. E aqui, nesse instante, eu aproveito a oportunidade também para levar o meu abraço a você que está em casa, senhor, senhora, as famílias que acompanham e que dedicam toda a confiança e acreditam em todo o conteúdo e tudo aquilo que o Patu em Pauta tem construído nos últimos dias, né? É jovem ainda o Patu em Pauta, como essa bancada, essa equipe, uma joia jovem, porém aguerrida e com muita força de vontade de fazer o melhor para a nossa cidade. E hoje, recebendo aqui, um cara que tem um currículo, um ótimo currículo, é o Renarli Almeida, graduado em Turismo pela Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte em 2008, graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte em 2019, portanto advogado, fez especialização em Gestão Pública pelo IFRN e Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Uninter. Cursa mestrado em Gestão nas Organizações Aprendentes, PPGOA e UFPB. Atualmente é advogado perante a OAB, Seccional Paraíba, podendo atuar em todo o território brasileiro e também é técnico administrativo da Universidade Federal da Paraíba. Portanto, esse é o Renarli Almeida.
Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite também, Zilclênio. Muito obrigado pelo convite, né? E queria parabenizar você, primeiramente, porque você é uma das pessoas de grande importância da comunicação patuense, né? Zilclênio, ele foi um dos fundadores das primeiras rádios patuenses também. É verdade. Participou da fundação, né? Desde a Patu FM, Serrana FM, Educadora Patuense, Zilclênio estava lá participando de todos esses movimentos de implantação das primeiras rádios comunitárias de Patu. E agora ele, mais uma vez, é um desbravador a fazer o primeiro podcast de Patu, né, que está aqui nesse momento, ele fazendo essa inovação. Então, é de se parabenizar por você estar com essa iniciativa, né? Empreendedorismo na veia aí, né? Exatamente. Então, aqui quero, aliás, cumprimentar Lindomar Júnior, né? Bruno de Carrapicho, Bruno Dantas. Uma satisfação de estar aqui presente com vocês. Cacá de Bodinho também, tá bom? Então, uma bancada muito de pessoas que têm bastante conhecimento sobre o assunto, nós vamos falar aqui, e também de pessoas de grande importância para a cidade de Patu. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que fico grato, né? Renarle, que é... O advogado Renarle é um amigo nosso desde a infância, desde a época do 1900 e preto e branco, né? Da TV preto e branco, eu sou dessa época. Acredito que Mamá Júnior não, mas... hoje, a nossa pauta... É o mais idoso aqui é o mais idoso. Assim, pelo que eu conversei com ele nos bastidores, é um dos mais maduros nas ideias, nos pensamentos e na vontade, né? Com esse histórico que contei aí, já foi por água abaixo esse negócio de jovem, né? Não. Sim, uma bancada jovem, consideramos jovem. Jovens senhores e senhoras. Tá bom, com certeza. Me sentindo tão à vontade. Pronto, Tô pareada. Beleza. E aqui nós vamos conversar com relação ao seguinte assunto: como o empreendedorismo pode fomentar a economia de Patu, né? Haja vista as grandes dificuldades enfrentadas pelo município de Patu, no quesito da questão principalmente do desemprego. A gente, quando fala no desemprego, vê pessoas da cidade de Patu migrando, saindo à procura de novas perspectivas, e o Renarle é uma dessas pessoas, né, que foi procurar distante de Patu e hoje está numa situação consideravelmente boa. Ele hoje pôde encontrar, né, fora de Patu, uma perspectiva de vida melhor, mas o que eu tenho certeza é que, se aqui fosse, estaria ainda se sentindo melhor. Não é isso, meu amigo? Para quem não me conhece, o pessoal falou Renarle César, né? O pessoal me conhece por Renarle César, Renarle Almeida. Eu sou patuense, para quem está assistindo e não tinha cruzado com a minha cara ainda. E eu nasci e me criei aqui em Patu, e é como você falou, só saí daqui da cidade porque precisei de melhores oportunidades, né? Tanto para estudar quanto para trabalhar, né? Sou filho de César, né? Neto de Félix, da Gameleira, né? Então, minha família está toda aqui. Meu pai mora aqui ainda, minha mãe já morou aqui também, mora em outra cidade, mas eu e meus irmãos, a gente nasceu e se criou aqui, né? Tanto a primeira como a segunda família de pai também. Então, a gente está por aqui e nós somos patuenses, né? Estamos sempre querendo contribuir para a cidade de Patu. E é como você falou, às vezes a gente tem que sair da cidade onde a gente tanto gosta, tanto tem vontade de contribuir com ela, porque às vezes não falta essa oportunidade de ficar na sua terra. Mas, enfim, cada um, a gente vai continuar nossa história de cada dia a dia. Tenho a minha história e a gente só queria que as novas gerações pudessem ter mais oportunidades, né? E a temática de hoje ela é muito importante para focar na questão disso, de se o jovem tiver a vontade de ficar na sua cidade, trabalhando, estudando, então cabe ao poder público também e todos os órgãos que criam as políticas de emprego e de renda possam fazer melhorias para que o jovem tenha um incentivo para continuar na sociedade e investir no seu próprio desenvolvimento, né? É verdade. Bruno, a gente fica avaliando, quando se fala em empreendedorismo, nos últimos dias, alguns casos têm deixado a população sensível no que diz respeito a pessoas que executam o seu trabalho, mesmo pertencendo à esfera pública municipal, estão sendo alvo de situações meio complicadas aqui na cidade de Patu. Ultimamente a gente tem visto aí vários casos. Quero aproveitar aqui a oportunidade e abraçar o nosso amigo Stanislau Lima. Stanislau, que é um locutor, um grande locutor, começamos também juntos. Também já foi dono de rádio, né? Isso é verdade. Patativa FM. Patativa FM. O mesmo advogado, professor, grande poeta, né? E a sua filha
passou por um momento bastante constrangedor nos últimos dias. Quero também aproveitar... Perseguição no pé da letra, né? É verdade. Perseguição política no pé da letra. No pé da letra, no pé da serra. Eu acho que ninguém tem culpa de ter meu sangue, ser minha prima, ou meu primo, ou ser casado com algum parente meu. Eu acho que isso é uma forma de perseguição arcaica, né? Voltando à origem do coronelismo, né? Essa história de manter e de fazer a política na ordem do cabresto é uma coisa complicada e Exatamente. Nos dias de hoje, em pleno 2024, é praticamente inadmissível, né? E a população está de olho aberto, a coruja está aí vendo e está propagando essas informações para vocês. Abra a mente, abra o olho, né? Então, aproveitando essa deixa, aproveitar também, mandar um abraço especial para o F. Silva, locutor na cidade de Belém, da Paraíba, está acompanhando o nosso programa, repassa as informações para toda a população lá. O F. Silva é um cara bastante aguerrido também nos veículos de comunicação. Aproveitar e abraçar esse grande exemplo, o doutor Evaldo Sampaio Júnior, qual já tive a oportunidade de entrevistá-lo, deve estar acompanhando nesse momento, um grande magistrado de conduta ética. Foi seu professor, não é, Renato? Olha aí, então. Exemplo, né, para todos. Sim, com certeza. É um exemplo de profissional. Na imparcialidade e também na adoção dos atos da lei, né? Quero aqui abraçá-lo. E não esquecendo também, o doutor Arnaldo II, juiz federal, que sempre acompanha. Um grande exemplo e... motivo de orgulho para a nossa né? população, Patuense. com certeza. Não esquecendo também, estive circulando nas ruas da cidade de Patu, Cacá, e o pessoal da limpeza pública municipal, quero abraçar todos que estão sempre atentos. Não vou citar os nomes de cada um, são vários. Não, porque pode ser que demita os rapazes. É verdade. É outra perseguição desse jeito. Pode acabar acontecendo isso, né? Como também, não posso esquecer, o nosso amigo Crisóstomo, é o Moisés Guarda. Um forte abraço, Moisés. A população está sensível e sólida. Com ele, rapaz, porque uma coisa dessa, o cara é concursado, um ato desse, além de ser de perseguição, é de muita coragem do gestor. Fazer uma perseguição a esse ponto vamos aguardar, né? Ok. Quero aqui aproveitar e já antecipadamente, antes do início aqui da nossa rodada de bate-papo, onde teremos as nossas perguntas, aproveitar e já anunciar para vocês que amanhã teremos um podcast todo especial com a participação da prefeita, que é exemplo de gestão na região oeste do Rio Grande do Norte, a prefeita Shirley Tagino. Estará conosco nessa bancada amanhã, sábado, no Patua em Pauta. Já estamos confirmando aqui ao vivo, aproveitar e mandar um abraço também para o deputado federal João Maia, o qual deve estar acompanhando. Também o Patua em Pauta está virando sucesso, viu? O pessoal já está me perguntando, querendo vir aqui, quer saber como é que funciona. A gente quer implantar também lá na nossa cidade. O povo, são as pessoas da cidade que querem transmitir informação e passar sem filtro para que a população possa conhecer a realidade de cada cidade. Isso é importante. Patua em Pauta, sendo pioneiro e levando para os amigos da nossa região, não é, Cacá? Como funciona? Cliente, só para assim, acrescentar a importância que está sendo nesse momento, esse podcast. Nesses últimos dias na semana, eu estive no supermercado, nas ruas, mensagens, até de um primo meu que é professor do IF, mandou para mim nos parabenizando. Zenaide Holanda, nos parabenizando, dizendo a importância... A esposa do amigo Tiago Tavares. Do amigo Tiago Tavares. Até cheguei a oportunidade de convidá-la também para estar aqui nesse momento, ela que é professora da educação inclusiva, que vê as dificuldades no dia a dia que os nossos filhos enfrentam, né, para estar num espaço educacional é muito difícil. E um sucesso, assim, a mensagem é o pessoal parando, dizendo que achou legal, que achou importante, que na oportunidade teve conhecimento. Até o primeiro disse assim, Cacá, quando vocês falaram que fazia mais de 12 anos que não nascia um filho de Patu, eu achei incrível. Eu fui pesquisar. Aí ele dizendo, realmente... Pesquisou e teve a confirmação. Na confirmação no censo do IBGE, confirmou os dados que a gente falava, diminuiu realmente o nascimento de filhos de Patu. A população caiu drasticamente, né? Exatamente. É verdade. Isso, há cerca de 1.000. Cerca de 1.000 pessoas, Renato? Foi, ele mandou Um pouco mais, né? mensagem. Que Patu tinha 12.800 e um pouquinho no censo, hoje tem 11.007. É drasticamente. Quem porque confirma isso com mais dados, com mais informações, e que eu quero também aqui abraçar, é o amigo Francis Magodeiro, Atimar Magodeiro. Esse cara aí exemplo para nós todos. Isso. Com certeza. É um dos mentores, uma das pessoas que sempre estão ali apoiando o povo de Patu. Nunca esqueceu do povo de Patu e continua sempre de braços dados, estendendo a mão para a população patuense. Chegou uma mensagem aqui
mandando um abraço para você. É o Felipe, ou melhor, ele mora na rua Felipe Santiago. É o primo, né? É o primo Jackson, lá em Rafael Godeiro. Forte abraço, Jackson. Obrigado também, acompanhando Cidade de Rafael Godeiro, abraço, meu amigo. fazendo parte do Patua em Pauta. Renarli, falar sobre empreendedorismo, principalmente no momento desse crítico da economia patuense, saber do amigo o quanto você considera o empreendedorismo como meio de crescimento para a vida das pessoas, sobretudo, já que estamos aqui em meio de vários jovens, sobretudo direcionado aos jovens. Primeiramente, quando o Mamãe Júnior falou do convite do podcast para a gente vir para cá, então eu pedi algumas opiniões e eu falei, Júnior, de repente eu posso colaborar com você algumas opiniões sobre a questão do turismo e meio ambiente, que é uma área que eu sou mais afim, né? E tenho mais afinidade e dou os meus pitacos de vez em quando, né? Mas aí ele falou, não, mas a gente vai fazer uma pauta sobre empreendedorismo no geral. No geral. Então, a gente participa porque debate, né? A gente não pode, de repente, fugir do debate e a gente está sempre participando e é sempre a oportunidade da gente aprender mais, né? E aqui a gente tem o próprio Juninho, Lindomar Júnior, Mamãe Júnior, a gente tem esses três nomes para chamar ele. E ele já nasceu dentro do empreendedorismo, do comércio do pai dele, e a gente eu conheci desde criança, a gente já percebia nele essa vontade de empreender, de ser comerciante, isso é uma coisa que a gente já percebe, né? O Bruno também, né? Então, nessa bancada já temos pessoas que já nasceram dentro do empreendedorismo e são próprios exemplos para a comunidade do que poderia ser feito para você se desenvolver nesse sentido de procurar um meio de você ter uma sua subsistência também, o seu desenvolvimento. E também a Cacá, também, que tem uma luta do trabalhador também, de formação de trabalhadores, empreendedorismo social, né, que ela também participa. Então, é uma bancada que a gente tem muito a contribuir aqui. Com o pouco que a gente puder contribuir aqui, a gente vai conseguir fazer uma conversa interessante, né? Eu lembro agora de uma frase em relação a... Eu não me recordo bem quando eu encontrei essa frase. Ela falava assim, se você precisa de um emprego, crie um, né? Eu acho que isso representa muito o empreendedorismo. O empreendedorismo, né? Porque você vai ficar esperando que caia um emprego do céu, né? Isso. Você cria um emprego e aí você vai, né? Se você está precisando de um, você vai lá e cria, né? Você usa a sua criatividade e vai lá encontrar aquilo que você está procurando. Então, eu acho que essa frase resume meio que a gente tem a ver sobre o empreendedorismo. Eu vou só citar aqui alguns dados, desculpa aí se vocês se eu estiver aí adiantando um assunto... Não, de maneira alguma. Só um dado sobre o empreendedorismo no Brasil, o Sebrae, em uma pesquisa, fala que o Brasil é um país de 90 milhões de empreendedores, né? Nesse caso, são 42 milhões que já empreendem e os demais, 48 milhões, eu acho, que têm intenção de empreender em pelo menos daqui a 3 anos. Né? Então, nós temos aí um universo de pessoas que já empreendem e a cabeça do brasileiro com a vontade de empreender também. Só que o que está segurando eles para que eles não empreendam? Né? Outro dado dessa mesma pesquisa também fala que aqui tem ele pergunta, o IBGE, através dessa pesquisa, pergunta qual seria o motivo das pessoas empreenderem. 77% diz que eles têm como motivo querer fazer a diferença no mundo, né? Em 2002, a mesma pesquisa dizia que as pessoas diziam que queriam empreender porque os empregos estavam escassos. Ou seja pelo motivo de realizar o sonho, de querer fazer a diferença, seja pela questão de falta de emprego, o empreendedorismo sempre é uma mola que está salvando a sociedade, a comunidade, né? Então, de acordo com isso que a gente está fazendo, isso que eu falei aqui mais ou menos, também levando em consideração o perfil que hoje é o do empreendedor brasileiro, que seria 59% de homens, 55% até 44 anos e 80% que tem uma renda de até 6 salários mínimos, nós podemos dizer que tem um elo aí que poderia ser bastante explorado. Essa questão dessas pessoas que têm vontade, só que não têm um incentivo, só que não tem talvez uma qualificação como o Sebrae oferece, por exemplo. E também a questão daqui nós vemos aqui nesse perfil que são mais homens que empreendem, né? Então, talvez também as mulheres precisassem de políticas de incentivo para que elas também pudessem empreender. Então, são dados que mostram que há, sim, um espaço muito grande para que se desenvolvam as atividades de empreendedorismo no Brasil. E Patu não é diferente, né? Tem um espaço aí que se possa criar
e se desenvolver mais ainda essa atividade. Todas as atividades que possam se empreender. Esse estudo eu acho ele muito bacana, Renato, porque é o seguinte, eu sou um exemplo desse estudo, porque assim, eu tentei empreender por 10 anos, passei 10 anos tentando fazer botar o meu objetivo, tirar do papel, e ele vai justamente no mesmo dado. Você disse que era 3 anos, né? Uhum. Pronto, o meu exemplo, eu passei 10 anos, por quê? Porque eu não via incentivo, eu não sabia onde procurar, eu tive que estudar do pé da letra para poder chegar lá. Aí, esse estudo dizendo isso, e a gente conseguindo implantar de alguma forma, a gente tem que criar as ferramentas para o cara que tem a ideia. Renato tem um projeto bacana, ele tem ele quer ser empreendedor, mas só que ele não sabe por onde começar. A gente tem que ter as oficinas que motivam o cara a tirar do papel o seu projeto, né? Tem que saber direitinho como é que ele vai investir. Exatamente. E muitas vezes o medo de quebrar a cara, né, faz a pessoa não ter um medo de empreender, né? Isso. Então, geralmente, essas pessoas, nesse grande universo de 48 milhões, que em Patu também é um universo muito grande de pessoas e jovens que talvez Se você andar na rua, você vê bastante pessoas que têm a ideia, têm a boa vontade, mas não até conseguem. tem algum recurso para fazer, mas tem medo de quebrar a cara, porque não tem uma formação, não tem um incentivo de repente, uma ajuda lá para ele. Falta uma assistência. Uma né? assistência, tá entendendo? Isso. Um incentivo, né? Porque empreender é muito difícil, né? A gente já vem lá atrás, né, Renato? Nossos avós saíram do sítio naquele tempo. Hoje já é difícil, imagine naquele tempo, né? Época, né? Eles saíram do sítio escondido no corredor ali e vieram e botaram uma loja aqui, né? E meu pai seguiu os passos dele, né? Sempre trabalhou com comércio, né? E eu também tive esse incentivo porque vi eles, né? Nasceu dentro da loja. Já nasci, né? Ali. Mas é muito difícil para uma pessoa que não tem um incentivo de nada. Não tem uma pessoa dentro de casa que saiba daquilo, né? Que conheça, né? Que conheça Mas, como é o deixa eu fazer mecanismo. aqui uma pergunta. Hoje você, como pré-candidato a vereador na cidade de Patu, seguindo os passos do seu pai, você também é da área comercial, né? Sim. Você começou junto com seu pai, me lembro na época ainda na feira com o banco de calçados, em seguida Isso. dentro de uma loja, a coisa expandiu, cresceu. E hoje você tem o seu próprio negócio. Já há quanto tempo? 2 anos o meu negócio. São 2 anos. É. E é no mesmo ramo, No mesmo ramo. Então Aos é uma 9 família- anos de idade, meu pai já me colocava para ir para a loja, sabe? Aí a gente ia e tal, não gostava muito naquele tempo, mas hoje eu agradeço demais a eles, porque foi uma grande oportunidade e foi muito importante para a minha vida aquilo lá. Né? Graças a Deus eles me colocaram para trabalhar e me deram esse segmento na vida. Tranquilo. Você, como empreendedor, analisa, no modo geral, a cidade de Patu. Você vê que encontra dificuldade, as pessoas, os comerciantes, têm tido dificuldades, existe a falta de assistência? Sim, sim. Principalmente por parte do poder público? Não tem incentivo nenhum, né? Nem dessa gestão, nem das passadas, nunca teve incentivo. O olhar para esse lado nunca foi legal, eles nunca direcionaram a isso. E dentro do legislativo, você vê que existe alguém que defende a bandeira, que levanta a bandeira? Não vejo. Hoje eu defendo essa bandeira, se Deus quiser a gente vai trabalhar para isso. Então quer dizer que é um dos Vou lhe cobrar, né, Bruno? dos seus pensamentos, é uma né? das suas Eu dever é isso. articulações hoje, chegar ao legislativo e defender Isso. a área comercial. Uma das bandeiras vai ser essa, empreendedorismo. isso. Muito bem, parabéns. Tão jovem, né? Quantos anos? 27. 27 anos. Isso. Bacana. Zilclane, no nosso plano de governo, estamos quase concluindo a elaboração dele, existe a criação da pasta do desenvolvimento econômico, que envolve o empreendedorismo nela, né? Temos, como sempre, né, pessoas técnicas para dar as ferramentas para a pessoa tirar do papel os sonhos que tem, né? Bruno, uma coisa interessante, o que eu vejo, uma cidade menor, mas de grande valor hoje, porque tem uma gestão, não diria impecável, mas uma gestão que está ali presente, vendo as dificuldades da população, criou a Sala do Empreendedor dentro da sua gestão, né? A prefeita Shirley Tagino vem fazendo esse bom papel, essa boa atuação e tem essa assistência àquelas pessoas que querem empreender. Eu já vejo dois lados, né? Essa questão de empreender. Me lembro muito bem na pandemia, onde acredito que surgiu o maior número de comércios e empreendimentos informais, mas também formais. A informalidade cresceu muito porque o desemprego cresceu, né? Com certeza. Mas aí existem dois lados. Será que essa questão, eu pergunto aqui ao amigo Renardo, observando assim numa ótica de maneira global, será que não é a última válvula de escape, a última opção, a última oportunidade, ou seria realmente a grande estrela e a grande sacada para o momento, para o crescimento econômico do país, numa cidade como Patu, né? A gente fica olhando assim e,
a única oportunidade que eu tenho é empreender. Eu vou tentar, vou fazer isso porque eu não estou conseguindo. Não tem uma outra oportunidade. Ou seria a maneira que muitas pessoas pudessem empreender, então fazer com que o crescimento econômico de um município, de uma micro-região, de um estado, do país um todo. Eu acho que essa reflexão, Zilclênia, justamente vai dentro dessa ótica da pesquisa do Sebrae, que eu até citei agora há pouco, que ela falou que tiveram anos em que a pesquisa falou que as pessoas queriam empreender para fazer uma diferença no mundo e queriam empreender porque os empregos estavam escassos. Isso, por exemplo, casa bastante com a período da pandemia, onde as pessoas... Uma coisa ajudou a outra. Uma coisa ajudou a outra. Então, o empreendedorismo pode ser, sim, se você, por exemplo, tentou várias coisas e o empreendedorismo está ali, que você viu que foi uma coisa que ele salvou a sua vida e você quer tirar para o resto da vida, é uma opção. Como é uma opção também se você tem um sonho de empreender alguma ideia sua, né? Então, seja pela necessidade ou seja pelo sonho, eu acho que é válido que existe um incentivo para empreender. Seja por qual motivo que você queira empreender, né? Então, e o que não pode é o empreendedor ficar desassistido, sem ter políticas voltadas para uma capacitação, uma formação, dificuldade de criação desses empregos e que o Estado ou o governo, enfim, possa dificultar, seja lá por qual motivo, a implantação desses empregos. Enfim, se abrir um caminho para que o empreendedor possa realizar os seus sonhos, seja ele por necessidade ou porque ele tem aquela vontade de empreender, é um motivo válido. Eu acho os dois motivos válidos. Seja porque você tentou outras coisas e viu naquilo ali uma opção, ou seja por você ter um sonho de realizar. Os dois motivos são válidos, na minha opinião. Eu recebo a notícia aqui que o amigo Bebé Moura, Cacá, está acompanhando o nosso programa. Bebé Moura é ex-vice-prefeito da cidade de Ipatu, também conosco, né? Vizinho do nosso amigo Félix Mamar, né? Do nosso amigo, do seu avô, do meu avô. Do senhor Félix, né? Isso. Continua conosco quantos anos, o senhor Félix? 87. É isso, né? Graças a Deus. 87 anos. É o avô dos dois, né? Isso. Do Renarle e também do Mamar Júnior. Bebé Moura é meu padrinho também. Também? Padrinho de Renarle. Então, tá em casa, tá em casa. Eu quero estender meu abraço a Bebé Moura. Um abraço, Bebé. E dizer, Zilclênio, que eu estava atentamente escutando todos aqui, e bateu muito do que hoje eu estive sentada com o Shirley, e assim, é uma pessoa que eu admiro muito, pela forma que ela cuida das pessoas, pela forma que ela enxerga a potencialidade das pessoas, né, de cada um. E aí, Shirley, eu até conversando com ela, e vi uma bolsa que ela tinha, eu disse, Shirley, e essa bolsa? Ela disse, mulher, essa bolsa é das nossas artesãs daqui do município de Messias. Porque bacana, ela viu no potencial das mulheres que estavam, tinham essa vontade, tinham esse sonho, e ela enxergou a potencialidade que aquela cultura, aquela artesanato tinha e investiu, deu possibilidade para elas caminharem só. Hoje tem uma associação, né, delas, e elas comercializam o crochê, bolsas, biquínis, roupas, blusas, artesanato para todo o Brasil. E aí a gente vê a importância que, assim, quando ele estava lendo as estatísticas sobre a questão de quem era mais empreendedor, né? Eu acredito que o desafio da mulher é um grande desafio da gente ocupar no espaço, na sociedade, né? É muito difícil. As políticas públicas que a gente vê nos municípios são arcaicas, né? E muitas das vezes não chega à população. E quando chega, não dá a possibilidade das pessoas caminharem com as próprias mãos. Aqui a gente vê exemplos de um município de Ipatu, mulheres que fazem dindim, gourmet, mulheres que fazem artesanato, crochê, costura, doce, até mesmo na cultura, que eu digo assim, do trabalhador rural. Você vê muita mulher na zona rural que tem diverso potencial, mas não consegue andar porque não tem possibilidade. O próprio município, junto com as secretarias, as esferas que poderiam dar meios para as pessoas desenvolverem, não conseguem. Então, é muito difícil você caminhar com as próprias pernas, onde você não tem espaço, onde você não tem meio, onde você só tem um sonho. E muitas das vezes que não tem a possibilidade de chegar lá, né? Então, é um desafio, e eu digo que não desistam.
Porque o empreendedorismo é você ser protagonista do seu próprio sonho, do seu próprio destino, da sua vida. E ali você vai contribuir não só para a sua vida, mas também para todas as pessoas que lhe cercam o município. Por quê? Porque vai estar contribuindo com a economia do nosso município, com a economia da sua casa, e assim, né, vice-versa. Cacá, e a coisa na cidade de Patu está tão difícil que o que a gente percebe é a migração. São pessoas saindo de Patu, indo empreender lá fora, né, apostar em outras cidades, em outro lugar, para depois retornar. Um exemplo disso é o Bruno, né? Isso. O Bruno é um empreendedor nato, ele cerca de 10 anos tentando em período de incubação das suas empresas, e hoje tem a possibilidade de estender a mão à população de Patu, ao povo de Patu, na geração de emprego e renda, haja vista que o espaço, as oportunidades são escassas na nossa cidade. O Bruno até pode falar um pouco mais sobre isso, como é que se deu, como é que se dá, como é que está acontecendo hoje, né? Esse seu trabalho, o que você vem desenvolvendo, um empreendedor nato, como falei anteriormente aqui, e que presta atenção principalmente aos filhos de Patu. É a atenção total à nossa população, né? Assim, Zilclane, se a gente for tentar conceituar o que é empreendedorismo, assim, empreendedorismo é a capacidade de você identificar problemas e oportunidades. Eu penso assim, você vê aquele problema e na mesma hora você acha que o problema você pode transformar numa oportunidade. E o empreendedor é esse, ele que vê esse problema e gera uma solução para você conseguir também ter um benefício próprio e ajudar as pessoas mais próximas, né? Assim, com esse conceito, eu sempre levei isso no meu íntimo, sempre pensei dessa forma. E quando eu consegui, como eu disse, eu nunca tive ajuda. Por exemplo, uma pessoa que dessas ferramentas, você tem que fazer por esse caminho, por aquele, não. Eu tive que aprender, eu tive que me dedicar, estudar e apanhar várias vezes, errar várias vezes, para chegar lá e conquistar o objetivo. Nesse caminho, né, nessa caminhada, a gente vai encontrando as pedras, como fala, né? Das adversidades e se livra delas. E quando eu consegui o objetivo de começar a fluir as coisas, aí pronto, eu foquei sempre em Patu. Como eu já disse aqui algumas vezes, a meta sempre é a população de Patu, a questão de empregos. Às vezes a pessoa não consegue empregar todos porque falta mão de obra especializada, que já é outro gancho que a gente pega para a questão da profissionalização das pessoas, né? Ter cursos, ter parcerias para profissionalizar as pessoas e com essas pessoas a gente ter uma cadeia produtiva sustentável, sempre na sustentabilidade. E quando você sai disso, não... As palavras do engenheiro civil. Exatamente. Bruno Lima Dantas. Mamá Júnior, como foi que surgiu a ideia de entrar na política, ingressar na política? Sei que você se espelhou no seu pai, mas no seu íntimo, já tinha esse desejo? Já. Sempre tive vontade de ajudar o povo, assim. Desde os 7 anos, meu pai foi candidato a primeira vez. E depois disso eu sempre fiquei com vontade de ajudar e trabalhar ao lado dele. Você já era envolvido? Já, sim. Nos trabalhos? Sim. Outra pergunta. Já que a gente está falando de empreendedorismo, tanto dentro do seu comércio hoje, na cidade de Patu, como no seu contato com os comerciantes, com os parceiros, amigos, como é que está Patu hoje para empreender? É difícil? Muito difícil, muito. Tem que ter coragem, né? Empreender é muito difícil. O cara tem que ter muita vontade e vai enfrentar muitas barreiras para chegar lá. Porque não é fácil, né? A gente vive numa cidade pequena, a economia não gira bem, assim, porque hoje o maior injetador de dinheiro é a prefeitura, vamos dizer assim, né? E ela traz a folha. E o pagamento do servidor não é em dias. Dificilmente, né? O cara passa os 30 dias trabalhando e não recebe seu salário, que é o que era para ser digno, né? E às vezes a pessoa o mínimo é o salário, né? Concursado e simplesmente recebe a notícia que não vai receber. É complicado. Está acontecendo na cidade de Patu. Não é isso? Mas, haja visto isso, o amigo Renarli pode também nos trazer alguma resposta, nos trazer alguma informação. Você acha que Patu tem tratado bem os seus empreendedores, seus comerciantes? E quanto a esse assunto que foi relatado agora, quanto ao atraso de pagamento pela prefeitura aos fornecedores e servidores, isso atrapalha o nosso comércio realmente? Diante do dado que foi trazido aqui, né, a informação que o Júnior falou, o Lindomar Júnior falou, na questão de atraso de pagamento, ela é uma ilegalidade, né, porque a própria lei fala que o salário tem que ser pago até o 5º dia útil de cada mês, né.
Então, a partir Isso do momento mesmo. que o pagamento não é feito, há uma ilegalidade aí. E como o Lindomar Júnior falou, né? Se você... A questão de salário é a questão de dignidade do trabalhador, Isso. né? É o mínimo, É né? o mínimo que você tem. Você suporta, às vezes, um ambiente... Sua manutenção. Sua manutenção. É. Você, às vezes, suporta um ambiente não bom de trabalho, às vezes o colega... Mas chegar ao final do mês sem o salário que você vai comer, vai comprar comida com ele, né? É uma questão de dignidade mesmo, né? Isso. Então, é para se observar essa questão. E para que a próxima gestão, né? Não Cometa bem, aí não cometa esses veja erros. bem essa questão, né? De ver que essa é uma questão tanto da dignidade do trabalhador em primeiro lugar, porque ele vai comer com esse salário, e também pela questão de como vocês relataram aqui, que os empreendedores e comerciantes dependem muito também Da de que prefeitura. haja que se injete a questão do salário para que a população possa fazer suas compras e aquecer o comércio, né? Porque muitos vendem no velho fiado, né? No chamado fiado, estou esperando lá que o servidor vá lá acertar sua conta e se ele não recebe, não O vai cara fazer tem um isso, planejamento, né? Assim, ele vende fiado, mas ele tem um planejamento dos Exato. boletos dele, você não é quando recebeu Exatamente. o fiado, né? Só Isso. que quando Isso- o fiado atrasa... aí Isso quebra acaba tudo, né? gerando um rombo na economia, né? Porque passa um mês sem receber. Aí o cara que comprou fiado, como é que ele vai pagar? Né? Assim, aí passa 2 meses. Aí fica naquela... Vem juro, vem tudo. Gera uma bola de neve, né? Pra todo Então, mundo. se há Até atraso, pra eu quem acho vende e pra quem compra. Exatamente. Então, caso havendo o atraso, não está tratando bem o servidor e nem... Existe aí um Os prejuízo comerciantes. coletivo, né? E qual seria a Isso. solução para o desenvolvimento do nosso comércio e para incentivar o jovem empreendedor ou também, não só o jovem, mas outras pessoas que querem também empreender que não sejam jovens? Bom, a minha opinião, mas eu gostaria que o Lindomar Júnior e o Bruno falassem mais, eu acho que o primeiro ponto seria a questão de capacitação, né? Tem muitas pessoas que às vezes agarram a oportunidade de uma capacitação e vão lá e empreendem, né? E aqui em Patu já tem alguns cursos que a gente já presenciou, que foram trazidos por algumas instituições do Sistema S, que vem aqui em Patu, fazem os seus cursos, e geralmente sempre fica alguém que está lá com o seu curso de manicure, fazendo seu curso de cabeleireiro, e ele vai lá empreender. Então, quando você cria essa questão de apresentar novas formações, vai ter sempre alguém que vai absorver e vai perceber que é aquilo que ele queria, entendeu? E vai desenvolver essa questão. O Bruno até falou a questão de que o empreendedor tem uma visão de qual é a frase que você falou, Bruno? De transformar problemas em soluções, né? E observar os espaços também. Exatamente. Porque às vezes você fala, aquele espaço ali dá para empreender, tá entendendo? E às vezes, se eu tivesse... Você tem que ter a visão, né? Se eu tivesse um incentivo, olha, naquela rua não tem ninguém que vende din-din, por exemplo. Vamos fazer eu posso ocupar aquele espaço lá, mas aí, será que vai dar certo? Mas eu não sei fazer din-din, por exemplo, entendeu? Então vem um curso e a pessoa faz, aprende e percebe se aquele a sua vocação, enfim, a sua... Se ele se dá bem com aquela Isso área. mesmo, você teve a ideia, você se capacitou e você colocou em prática. Exatamente. Né? Agora, quando no meio da cadeia e não existe o treinamento, ou então não tem... A ideia, o empreendedor é nato, ele tem. Né? Aí pronto, quando você precisa do treinamento, o treinamento não chega, ele já lhe freia. Né? Isso até você chegar ao ponto de conseguir o êxito, é mais complexo. Mas aí você sabe qual é também o grande problema que a gente encontramos assim em alguns municípios? É assim, são gestores com a mente pequena. Isso mesmo. Ou você dá a possibilidade das pessoas se libertarem, caminharem com suas próprias pernas, Ou ficar né? amarrado. Ou você vai ser um gestor de mente pequena, que vai querer agarrar uma pessoa pelo um cargo comissionado, pelo emprego, um cabide de emprego. Então, um bom gestor é aquele que tem visão. Cacá, sem querer interferir, mas isso até acaba, às vezes, assim, olhando de uma maneira total, acaba até travando. Né? Quando você transforma um município num cabide de empregos e são pequenos valores ali, a contra-gota, e você prende, você segura aquela pessoa no cabresto, né? Como a gente costuma dizer aqui no interior, acaba tirando até a possibilidade dela empreender. Ela vai... Não é isso, Vai Renato? se acomodando, Ela né? Se acomoda e esquece Aquele de pequeno tentar outras salário oportunidades, né? Desiste. E às né? vezes atrasado. Se acomoda Desiste. tanto, Verdade, se acomoda que muito. a gente vê colegas, a gente vê amigos, eu acho que vocês já Temos. devem ter em mente alguém, quando eu falo isso, de pessoas que deixam de investir no seu sonho, numa oportunidade que tem no município para ser uma pessoa de sucesso e trabalha amarrado
acorrentado pela uma oportunidade de R$600, que é muito menos do que um Bolsa Família. Isso. Então, assim, são coisas inadmissíveis que a gente vivencia hoje no dia a dia em diversas cidades vizinhas, em aqui em Patu, em diversos locais que pessoas que não têm um gestor de visão. Exatamente, Cacá. E assim, e os R$600 quando você não sabe que vai receber, Atrasado. né? Porque assim, a prefeitura, um gestor que não faz um calendário de pagamento para os seus servidores, né? O que eu acho que é primordial na gestão pública, você no primeiro ano do mês, você fazer o calendário do ano completo de pagamento dos seus funcionários. É o básico, né? Seus funcionários, seus efetivos, tudo que acontecer na prefeitura, você tem que ter uma programação. Por quê? Porque a partir dessa programação, a cadeia, por exemplo, o comerciante sabe quando vai receber, ele sabe quando deve investir, ele sabe quando deve aumentar a mercadoria, ele sabe as épocas que vai ser menor a venda, É verdade. ele se prepara. Vai né? fazer aí uma premonição, É isso. vai organizar a casa mediante os acontecimentos, né? Isso. E o que eu acho é que o gestor ele deve dar asas para que seus munícipes possam voar, para que o comércio possa desenvolver, para que a verdade. agricultura possa desenvolver, né? Deve existir esse incentivo, esse pensamento de crescimento, né? Renarle, haja visto aí, quais são as áreas que você vê com grande potencialidade para uma política de incentivo ao empreendedor em Patu hoje? Que áreas seriam essas? Bom, eu acho que a área principal, que a gente tem bastante potencialidade, é o turismo, né? Inclusive, eu tenho um xodó por esse assunto, né? A questão do turismo. Eu acho que a gente tem muitas chances e muito espaço para haver empreendedorismo, tanto na área do ecoturismo, como na questão do turismo rural, como também turismo de eventos. São todas são todos uma gama de espaços dentro só da questão do turismo, né? Então, o turismo você tem sub-áreas que você pode ter bastante empreendimento. Eu acho que a zona rural também tem um grande incentivo para a questão de, seja por cooperativas, né? Eu acho Isso. que se deve se incentivar muito a questão do cooperativismo. Muito bom falar nisso, porque assim, é uma área que a pessoa pensa que não entra no turismo. Né? Então, o turismo rural, né? Até Isso. porque E nós agrega- temos potencialidades no Isso. município, né? Muito. E agregando a Nós- isso aí, Cacá, existe o turismo de aventura e o religioso. O religioso, né? né? Que vai completar. Quando você fala da zona rural, isso aí é muito, muito bacana que você falou, porque É. as pessoas acham que não existe turismo na zona rural. Ora, nós temos, Não é isso, nós cara? temos uma comunidade quilombolas, porque não é Olha todo isso. município que tem. Nós temos escrituras rupestres. Nós temos a Casa de Pedra de Jesuíno Brilhante. Cacá, compare No as Escondido, escrituras de nós temos Patu a e Casa de Japudi, Pedra, Museu Rural. Museu Museu Rural, Rural. Casa Jesus Brilhante. Isso. Nós temos diversas oportunidades. Agora, o que falta muito é incentivo. Né? E esses pontos turísticos que Cacá até citou, inclusive, eles já são pontos prontos para você fazer uma exploração, vamos dizer assim, no sentido de divulgar mais ele e desenvolver essa área. Fora outros que você pode fazer, como, por exemplo, dentro da zona rural mesmo, para você pegar uma comunidade ali como a Gameleira, que ela tem aquelas casas todas próximas ali, a comunidade quilombola, o Jatobá ali, são áreas que estão propícias para você fazer o turismo rural, de receber pessoas para ver a convivência ali na zona rural, entendeu? Das famílias receberem, fazerem um almoço, um café, alguma coisa. Então, ali, e ver toda a convivência da zona rural, enfim, plantar uma ordem. Tem pessoas que gostam desse espaço. Andar de cavalo, por exemplo, entendeu? Então, ali são comunidades, essas comunidades, principalmente que tem um centro próximo, de casas muito próximas, elas são muito propícias para você fazer um turismo rural, né? Sensacional. Sensacional. E, por exemplo, e a questão da Casa de Pedra, ela já está lá, só falta só falta lá ter políticas voltadas para proteger ela, acima de tudo. E o Santuário do Lima, que é o nosso ponto religioso, que é o mais conhecido e é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? O turismo religioso o turismo religioso tem muita coisa para você desenvolver, né? Tem muita coisa que você pode trabalhar nele, que ele tem coisas para você fazer do Santuário do Lima durante o ano todo. Você vê Dá até para fazer que um calendário. Nós temos até Fazendo um calendário. Nós temos até um filho de Patu, um amigo nosso, né? Eu digo nosso porque nós somos filhos de Patu, acaba nos entrelaçando uns com os outros. O Joseni Calixa, professor da faculdade, que ele mesmo de forma privada, ele proporcionou isso ao povo de Patu, né? Ele transformou... Sem incentivo nenhum. Sem incentivo nenhum. Sem apoio. Apenas um Pode sonho, ser até né? chamado de louco às vezes, né? Um Porque sonho. o cara empreende É sem ver o norte, né? É tanto que ele Sem fez retorno aquele de nada, né? ambiente, ele proporcionou aquele ambiente bem gostoso e as pessoas automaticamente iam visitar lá porque acharam muito lindo.
Ele desbravou lá, colocou tudo bonitinho, as pessoas tinham acesso e foi participando e assim foram gostando. Então, assim, o que é o exemplo dele? Se a pessoa tiver a oportunidade, que ele, na verdade, ele tinha, né? E os que não têm, né? Ele teve isso com um recurso próprio. Infelizmente, muitos têm o sonho, mas não têm o recurso. Resumindo, né? para toda cidade rica, falta ser lapidada. Porque só essa interligação de poucas coisas que falamos aqui. Sítio Jatobá, existe o Sítio Saco, existe o Sítio Cajueiro, existe o Santuário do Lima. Tudo isso aí, se você interligar todos. Museus, tudo. Sim, também tem o escondido, tem o cinturão, né? Que vai tanto sair no escondido, vem sair aqui na Gameleira, né? É uma grande Tem grande. tudo que você possa fazer lá. Piscinas naturais. As piscinas na serra. Exatamente, lá no Pico do Pé Falta d'Água, no de caso, né? divulgação. Assim, o que eu tive percebendo é que em todos os pontos que vocês destacaram aí, sempre quem se sobressai é a iniciativa privada, é o particular que está fazendo, investindo do próprio bolso e a procura de incentivo. Não é que seja oferecido por parte da gestão pública, municipal ou outra esfera, o recurso, o dinheiro ali. Não, mas o incentivo a ajudar na gestão, a preparação, né? Curso de capacitação, dentre outras coisas. E nessa ótica, Bruno, dentro do seu programa de governo, do programa de governo do povo, que as pessoas têm trazido para você, já tem alguma coisa em cima dessa pauta? Sim, assim, em todas as áreas a gente já vem estudando e se debruçando sobre os problemas para tentar achar soluções. A gente não somos o salvador da pátria não, mas a gente está querendo fazer um negócio muito organizado e vamos conseguir fazer, questão organizada, que consiga contemplar todas as áreas do município e da gestão, né? A questão do empreendedorismo, a questão do turismo, vem educação, saúde, saneamento, todas as áreas, a gente tem um plano de governo bem elaborado e na campanha vai ser bem difundido. E esse plano de governo é conversando com as pessoas, se debatendo com o povo? Corpo a corpo, olho no olho, a várias mãos, né? A gente faz o plano a várias mãos, porque se for só a minha cabeça, vai ser minhas ideias, né? Eu quero as ideias de um grupo para o bem de Patu. População participando efetivamente. Isso. É o Patu em Pauta. Vamos agora para mais uma pergunta ao Renarli, nosso advogado aqui presente conosco. Lembrando que amanhã teremos a participação de Shirley Targino, já que se falou muito aqui em gestão. Amanhã será o ponto principal, será a pauta principal. Gestão administrativa é uma das gestoras de maior destaque no oeste do Rio Grande do Norte. E Renarli, muitos jovens se formarem em algumas áreas, se formam em algumas áreas, mas na hora de empreender não existe incentivo. Como você vê isso? Tem muita gente se preparando, às vezes até acontece a preparação. Através do CAP, Campus Avançado de Patu, UERN, ou de cursos técnicos, ou até mesmo fora da nossa cidade, né? Ou online hoje, essa é uma prática muito comum também, de cursos, de preparação, mas na hora do incentivo, na hora do acompanhamento, na hora de, vamos ajudar, quem é que vai estender a mão aqui para você sair de casa e dar a cara a tapa e tentar empreender? E aí? Fica essa interrogação. Pois é, só resgatando um pouquinho o que a gente falou aqui sobre a questão dos dados do censo, sobre a questão da redução de população de Patu, né? Eu acho que muito pouco se falou sobre a questão de qual o motivo, o que motivou isso, né? Eu não vi nenhum tipo de diagnóstico sobre o que poderia ter acontecido, né? Eu acho que pouco se falou. Eu acho que foi um dado que passou despercebido, mas foram quase 1.000 pessoas que saíram. Mas a falta de oportunidade faz isso. Aí eu imagino que tenha sido um contingente de jovens foi bastante grande, né? Esse êxodo, assim, vamos dizer, de jovens que saíram daqui. E com certeza tinham pessoas que esperavam que a sociedade acolhesse para você desenvolver a sua profissão que você se formou, você se qualificou. Em torno de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, mais ou menos, foi essa. Foi essa a diminuição. Então, acredito que qualquer pessoa, ou até podemos dizer, todas as pessoas que estão acompanhando esse podcast aqui, tem alguém na família, uma pessoa próxima, que hoje não está mais em Patu, teve que sair para poder empreender ou à procura de melhora de vida, né? É uma dada evidente isso aí, uma evidência que se pode tirar É evidente o êxodo, né? Exatamente. E, por exemplo, então, com certeza, vários desses foram desses jovens que tiveram essa dificuldade de empreender, né? Porque, por exemplo, não é só a questão do comércio, também é alguma pessoa que se forma numa farmácia, quer colocar
um laboratório, alguém que... Agora até mesmo um advogado querer colocar seu escritório. Então, todas essas áreas, além do comércio, também é uma forma de empreender também. E às vezes não se sentem tão bem acolhidos assim, né? Filhos de Patu que não se sentem bem acolhidos na sociedade. Então, falta assim, mais políticas voltadas para que as pessoas de Patu possam ter a oportunidade de desenvolver aquilo que você estudou para contribuir para a cidade, né? Isso vai gerar ganhos para a cidade. Né? Chega para a gente um dado bastante importante. Mamá Júnior, também Bruno, Cacá, Renarle. Quando ouvimos dizer, essa mensagem aqui foi mandada por o professor, né, que acompanha. Do IFRN. Professor. Ele é professor do IFRN, filho de Patu, filho do finado. Pronto, agora eu não digo que está na minha mente. Que andava com o pai. Chico de André. Chico de André. Oh, meu Deus. Ex-vereador, né? Foi Chico de André. Ex-vereador. Filho do seu Chico de André. Me perdoe, primo. Eu não esqueci, não. Olha só, o que a informação diz. Quando ouvimos dizer que em Patu não nasce mais crianças no hospital, não acreditamos. Entretanto, ao dar uma olhada no site do IBGE, encontramos algumas informações que talvez comprove este fato. Em 2010, 11.964 habitantes. Em 2022, 11.007 habitantes. Né? Isso aí. Esses números não mentem. Houve uma estagnação com diminuição da população de Patu entre 2010 e 2022. Se procurar no site do IBGE, talvez tenha mais informações, não só na saúde, mas também em outras áreas. Então é bastante importante analisar. Isso não é só um número. Se você for levar a fundo, se tivesse assim um investimento, um incentivo de o patuense nascer em Patu e a população de Patu se manter ou até crescer, isso gera até benefício para a economia do município, porque hoje Patu, o FPM de Patu ele é 0,8, né? Patu está no limite para ser 1,0. E assim, isso pode ser um fator primordial para Patu não conseguir chegar a 1,0. Você sabe que 1,0 muda tudo, né? Muda. O dinheiro chega mais, desenvolve mais, flui mais, né? E você, hoje em Patu, você não ter uma mulher no poder desse filho maternidade na sua terra, na sua cidade, não é só a questão de ter o nome no documento que nasceu em Patu, mas também é a questão do município não se desenvolver. É isso. Há mais de 7 anos, né? Não nasce. Tudo passa por isso. Há mais de 7 anos. Não é isso, gente? Meu filho tem 7 anos, não nasceu em Mossoró. Nasceu em Mossoró? O meu é Pau do Ferro. Não teve a oportunidade de ser patuense. Quando ele crescer, eu vou dizer o porquê, né? Vai explicar para ele. E muitos hoje estão aí acompanhando esse programa Patu em Pauta. Vai ficar registrado, vai estar lá no YouTube. E a gente vai ter oportunidade mais na frente, com certeza, com grande êxito, que a população possa perceber isso aí, né? E que novos dias floresçam na cidade de Patu. E novos dias possam trazer mais alegria para o patuense, principalmente para você, cidadão. É um momento hoje de esclarecimento, um momento de abrir os olhos, de abrir a mente e fazer com que as mudanças possam chegar, né? Na casa de cada um, no bairro de cada um, na rua de cada um, e que a cidade possa desenvolver e crescer. Vamos dar as mãos, vamos nos unir, vamos fazer uma Patu cada vez melhor. Esse é o pensamento. Renarle é um cara que ele atualmente não reside em Patu, mas está presente constantemente, né, Renarle? Qual seria essa frequência? Para que as pessoas possam dizer assim, alguém conhece Renarle? Não, mas ele não mora aqui mais. Não, Renarle está presente constantemente, está presente sempre e acompanha esses dados, as informações com relação a Patu, e quer bem essa cidade, não é isso? Com certeza. Eu procuro vir mensalmente a Patu, porque eu resido em João Pessoa atualmente, né? E aí não é tão próximo, né? A questão da locomoção é mais complicada, mas sempre que tem alguma oportunidade, estou por aqui para contribuir, enfim, para rever a família, né? E para contribuir com a cidade, no que for possível. Né? Enfim, a periodicidade não tem um dia certo assim, mas o máximo possível eu estou por Patu aqui. É uma cidade, eu não tenho como abandonar Patu. Ama sua terra, ama sua terra e quer ver ela bem. Pode estar onde for, mas está sempre retornando aqui. E é uma alegria. Não, e você vê essa serra aqui, é verdade. Que não tem descrição para você saber. Só quem é daqui sabe como é, né? Inclusive, toda pessoa que é de Patu, quando vai estudar fora, você já sabe o seu apelido, né? Qual o apelido? Patu, né? Porque todo patuense fala muito de Patu. Fala. Tá entendendo? Tudo que você vai falar, você bota Patu no meu. Então, as pessoas ficam com aquele Patu. Então, seu apelido fica Patu. Então, em Natal, meu apelido foi Patu. Em João Pessoa, meu apelido foi Patu também. Então, é muito interessante esse caso. É até um caos que fala, né? Os causos. Porque, assim, onde você anda,
Onde você andar, você vê pessoas de Patu, assim, que tem famílias em Patu, que tem origem patuense. Só que a pessoa se pergunta, uma cidade tão pequena, tem essas origens, aí a gente vê, as pessoas são tão enganjadas em ser patuense, em propagar o nome da sua cidade, que isso faz aflorar mais ainda o sentimento de ser patuense, eu sou patuense, valorizar, né? É muito bacana isso. Eu disse que tem patuense em todo lugar. Quando Yuri Gagarin chegou lá na Lua... Olha aí. Tem um cabo lá sentado. Aí o cara... Patuense Epa, já. peraí, eu tô aqui, eu sou de Patu. Dizem até o nome do cabo lá, né? É sim. Falar em empreendedorismo, voltando ao passado, será que Patu já viveu momentos de glória, onde o comércio prosperou mais, onde a cidade foi mais empreendedora? Aqui eu vi ser citado o nome de Chico de André, né? O saudoso Chico de André é uma pessoa que viveu no comércio durante muito tempo. Pela sua conversa também, Mamá Júnior, quando fala com o amigo Félix, né? Ele que é uma pessoa, uma das grandes figuras folclóricas da cidade de Patu, ele fala também em um momento que Patu brilhou no passado, Sim. em momentos que já foi, as coisas andaram melhores. Um exemplo é a Feira Livre, né? Que era muito grande no sábado, hoje acabou. Né? Você trabalhou na venda de calçados nessa feira também? Não, na feira não, trabalhei na loja. O pai passou um tempo na feira, aí depois abandonou e foi pra loja. Na loja eu trabalhei, mas na feira não. Mas eu via assim, né, Renali? A gente via como era o movimento da feira nos sábados. Era uma lotação ali no centro. Hoje você passa no sábado, é como se fosse um dia qualquer. Né? Acabou isso aí. Exatamente. Você acha que isso se deve ao quê? O que aconteceu? Foi abandonado, assim, né? Eu acho que não teve nenhum incentivo, não teve... Deram continuação em nada. Não ajudaram. Não foi ajudado, né? Uma das questões que sempre me falam foi a retirada, né? A demolição do açougue. O açougue também, do mercado de carne. Era um dos espaços, né? Isso. E outras coisas mais, né? E a gente também percebe, Cacá, aqui na cidade de Patu, pessoas estão vindo de fora, de vez em quando, empreender aqui, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Abrir um comércio. A gente se depara com pessoas que são fora. Será que a população de Patu, completamente desestimulada pela falta de assistência, de oportunidade, de apoio, não está esquecendo, não está, às vezes, perdendo essa oportunidade, Renato? Sim, eu acho que a Cacá estava na agulha para responder, né, Cacá? Não, nem vou estar na agulha para responder. Eu ia dizer outra coisa. Quando o Zilclênio, que eu vou pedir permissão para dizer antes, porque é importante. Eu acho que as pessoas que escutaram essa fala anterior, talvez tenham tido o mesmo sentimento que eu tive agora. Você pode se motivar a fechar os olhos e pergunte como era antes. Eu me lembro eu andando pelas calçadas do centro, onde tinha diversas lojas, Jair Godeiro, onde tinha diversos mercadinhos, onde tinha uma feira livre, onde tinha pessoas no meio da rua vendendo couro, vendendo vassoura, vendendo doce, vendendo queijo, onde tinha um comércio atuante, onde tinha as pessoas, mesmo de forma humilde, mas empreendendo. Então, eu acho que várias pessoas, da mais simples até de um grau mais elevado, tiveram esse mesmo sentimento que eu tive agora quando você falou, Zilclênio. E até assim, meus olhos brilharam igual o de Mamá Júnior brilhou assim com a lembrança, né? Com a lembrança e tristeza, né? Porque Verdade. você ser filho de Patu e hoje você vivenciar isso. Você andar nos sábados, você não tem o incentivo da feira. Você andar o sábado, o agricultor anseia pelo sábado para vender algo para a sua subsistência e você não vê um incentivo. Então, isso aí é muito triste. De forma, assim, de entristecer o coração, apertado mesmo. Então, desculpa, eu quero... Não, que é isso. Inclusive, eu estava achando que a pergunta estava direcionada para você mesmo. Eu estava Não, esperando vou a sua passar a bola resposta. para Mas foi você muito boa a mesmo. colocação. Com do Cacá, certeza. né? Foi muito boa. Não, eu só vou complementar mesmo que realmente a gente percebe que durante os anos houve uma involução, na verdade, dessa questão do comércio de Patu. Enfim, por exemplo, o mercado público ainda está fechado lá, né? E tinha a feira que funcionava lá também. E existem promessas de revitalizar que não foram cumpridas, por exemplo, em relação àquele espaço. Você citou a questão do açougue também, que alguns trabalhadores tinham aquele espaço como local, né? E da Feira Livre realmente acabou, né? A gente sabe que existe, as coisas mudam, né? A gente sabe que os supermercados absorveram muito a questão da feira dentro do seu supermercado. Muitas pessoas preferem fazer no mesmo canto, mas
tenho certeza que tem pessoas que preferem comprar suas frutas fresquinhas lá na hora, né? Preferem, minha avó é uma que adorava fazer isso, né? Ela ia lá fazer a sua pechincha, né? Porque a avó pechinchava pra caramba. Era mesmo. Então ela ia lá querendo comprar o mais barato e assim, e o de qualidade mais barato, né? Então, tem gente que prefere a feira livre e não tem essa opção de ir lá, né? O pessoal mais velho também gostaria muito de que tivesse aquele espaço lá. E ela incentiva o agricultor local. Local, exatamente. Isso. Ela incentiva, E só uma coisa, o Clênio falou agora há pouco sobre, por exemplo, que existia muita questão da iniciativa do privado para fazer a questão dos seus empreendedores. Mas eu também acho que, dependendo das áreas, o poder público também pode ter agências de fomentos que possam fomentar um empreendedor que precise de algum recurso para colocar o seu comércio, por exemplo. Claro, na questão do algum empréstimo, por exemplo, nos moldes do Crédito Amigo, por exemplo, né? Então, se houver a oportunidade a nível local de haver algum incentivo nesse sentido também, seria importante. Não é da questão de dar o dinheiro, mas se houvesse alguma forma de fomentar com retorno de juros mais baixos. Ativar alguns dispositivos. Exatamente. Do governo federal. Justamente. Procurar parcerias entre o município e o governo federal com esses bancos públicos que pudessem incrementar e também financiar alguns projetos, né? Existem os fundos, pode ser usado. Exatamente. Então, se tivesse, é importante também. Claro que se você tiver um recurso e quiser colocar só do seu, é ótimo. Mas se você tiver a oportunidade do governo ajudar, também é importante, né? E também é um retorno dos impostos de todo mundo, né? Que está lá. Quando você empreende, você vai devolver também, vai recolher impostos, enfim, vai ter o retorno daquilo ali que foi investido. Um exemplo disso é a cidade de Catolé do Rocha, aqui pertinho, né? São 30 quilômetros que nos separa, mas que a gente percebe o desenvolvimento, a potencial, é perceptível o potencial da cidade de Catolé do Rocha em diversas fábricas. Além disso, a gente percebe também que a população anda com as próprias pernas, não fica aguardando que o poder público faça a parte dele. Não espera assistencialismo. Mas, o assistencialismo lá é praticamente Mas isso no passado nulo. Teve uma contrapartida e existiu o pontapé inicial por parte do poder público municipal, não é verdade? Hoje Catolé do Rocha é uma potencialidade e absorve as outras cidades que estão ao seu redor. Então, fala-se muito, se diz muito, Patu é uma cidade pobre, estrategicamente, geograficamente, eu acredito que sim. Mas está perdendo esse seu posicionamento de cidade polo hoje por deixar que isso aconteça, né? A falta do investimento dentro da cidade tem feito com que a população sofra. Os números comprovam isso, porque Patu foi uma cidade que já teve, no seu auge, já teve quase 17 mil habitantes. Patu já chegou a ter praticamente isso de população. Patu tem uma população flutuante, que para quem não entende, população flutuante é as pessoas que vêm todo dia ao município, mas não moram no município, né? Vem estudar, comprar, vender alguma coisa. Essa é a população flutuante. A população flutuante de Patu cai a cada ano. A cada ano a população flutuante cai e isso aí diminui a economia, diminui a rotatividade do comércio. No passado existia uma cultura de vir ao banco, pois Patu é uma cidade polo para a questão de agências bancárias e hoje se diminuiu. Hoje tem uma agência pertencente ao Banco do Brasil, a agência Banco do Brasil, mas com essa facilidade do banco virtual hoje, pouco está se vindo. A gente está percebendo que aos poucos está se perdendo isso, essa questão da população flutuante, como o Bruno citou muito bem aqui. O próprio banco também, em alguns momentos, também falho. Foi falho, que a própria fechou, não tinha dinheiro. Teve alguns problemas no decorrer do tempo, né? Que também desmotivou a pessoa a ir para outras cidades. Isso. Isso é verdade. Acostumou a ir para outras cidades, né? Quando precisava, não vinha mais para Patu, ia para outro lugar. Eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, o quanto é importante esse podcast, esse programa, que a gente participa e dá oportunidade das pessoas escutarem, também falarem, né? Eu recebi agora uma mensagem do professor Antônio Neto, onde ele diz assim: Cacá, eu cheguei a uma triste conclusão. A criança não tem direito a nascer em Patu e o patuense não tem condições de morar em Patu. É verdade. Boa analogia. Boa, viu? Ele é exemplo disso, né? Que é filho de Patu e teve que ir para Caicó para ter a possibilidade de voar com os próprios braços, né? Isso. É muito difícil você estar num ambiente do município onde você não tem possibilidade de crescer, de ser protagonista da sua própria vida. Então, é isso que acontece com que tenha um êxodo, né? E também com sugestão, olha só, do amigo Atimar,
que eu fico apaixonada quando eu estou participando aqui e as pessoas ficam interagindo com a gente e mandando algumas sugestões, né? O amigo Atimar, ele até deu como sugestão quando o amigo Renato falou aqui na questão da agricultura, as potencialidades que nós temos, ele disse assim, como sugestão, levantar o potencial de produção de cada comunidade rural, incentivando com assistência técnica, porque muitas das vezes você recebe o crédito amigo, o agroamigo, mas não tem uma assistência técnica. Como é que você vai usar aquele dinheiro que você pegou no banco, né? E a comercialização dos produtos da agricultura, que é a própria feira, né, que foi extinta, criando um centro de comercialização dos produtos. Então, isso aí é importante. Você cria um centro de comercialização que antigamente, na nossa infância, a gente chamava feira. Quando você tinha um espaço, um açougue, que hoje é no chão, derrubado, um mercado que não tem mais, que arrancaram tudo, os tetos, tudo porque estava já caindo. Fechado os becos, né? Fecharam Aquele mercado era a nossa infância, né, Renato? A minha era, não sei a sua, porque o tempo, né? A loja de mamãe era justamente a porta do mercado, uma das, verdade. Ali foi minha infância, aí fecharam. Recordar esses momentos aqui, tá passando um filme aqui na minha mente, como o Cacá falou aí, e quando o Atmar mandou mensagem aqui para a amiga Cacá de Bodim, também me veio aqui na mente, quando criança, sempre visitei muito, sempre fui menino de sítio. Dizendo de uma maneira bem popular, sempre fui menino de sítio. E Patu teve, no passado, uma grande potencialidade no quesito algodão. Veio aí a peste do bicudo e nos roubou isso. Logo posteriormente, o mercado da China possibilitou a produção de tecidos e o algodão praticamente ficou esquecido. Mas aí por que não se estudar novas oportunidades, novas potencialidades? Me lembro muito bem também no passado que cada comunidade rural tinha a sua máquina de engenho, né? Uma grande produção de cana-de-açúcar e com isso a produção da rapadura e outros insumos e também outros produtos que eram comercializados em toda a região. Patu era uma cidade polo. Também na questão... Quem transformou Patu numa cidade polo foi justamente o algodão. É verdade. Né? Foi a mola propulsora que desenvolveu o município e, como você falou, que quando a peste chegou, não tiveram condições na questão da época, né? Aí foi onde começou a decaída. E a linha férrea só passou em Patu, era um dos pontos estratégicos, em virtude da questão do algodão. Do algodão. Eu me lembro... Ainda se tem os galpões lá, os galpões que guardavam os algodões. Isso, ali nas proximidades da rua Alfredo Fernandes. Isso. Né? Registrando que realmente eu acho que eu devo ser a mais velha aqui. Eu me lembro, no sítio Palmeira, no sítio escondido dos engenhos, onde a gente, quando era no sábado, no domingo, mãe adorava ir visitar para comer. Então eu tô velho também, Cacá, porque eu lembro disso. Mas Cacá, em Almina Afonso ainda tem os engenhos funcionando. Mas eu tô dizendo assim que há muito tempo, Caraúbas, Futuoso, Caraúbas, tem engenho. Outras cidades ainda tem, mas Patu está perdendo. Patu está perdendo essa essência, está perdendo essas oportunidades. E a gente não pode esquecer também da questão da agropecuária, né? Patu perdeu o seu posto, a bacia leiteira vem diminuindo, né, aos poucos. Eu conheço a realidade da cidade de Umarizal, que é uma potencialidade. Uma a de Janduís é de encher os olhos, a bacia leiteira de Janduís é bacana, é gigante. No nosso contato com o agricultor, com o homem do campo, com o criador, o bovinocultor, o caprinocultor, ele fala sobre as dificuldades. Aí onde vem a questão, e aí o corte de terra, e aí as sementes, e quais as providências para o homem que cria a sua ovelha? Onde ele vai vender, de que maneira vai vender, como é que está o mercado, né? Zil Clênio, o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, existe um programa de incentivo à criação de palma, da palma orelha de elefante, para os agricultores de baixa renda, para ter alimento para o gado durante o ano. Eu faço uma pergunta a todos, olha até na Câmara. Me mostre um desses projetos em Patu hoje que tem a plantação de palma para subsidiar o gado, né, para dar alimento ao gado. Durante todo esse tempo, eu acho que faz uns 2 a 3 anos que a Secretaria vem incentivando isso. E hoje a gente anda muito pela zona rural e a gente não acha. Tem aqui, acolá, tem a pessoa vê uma palmazinha, mas não é pelo governo, é porque o agricultor está lá, né? Ele tá lá para escapar seu gado. Você falou na questão da palma, o Bruno citou aqui a questão da palma. Há poucos dias eu tive a oportunidade de conversar com o amigo Petrônio Metério, filho de Petronilo Metério. Mandar um abraço para o seu Petrônio, né? Isso, o amigo Petrônio, um cara
bacana, uma pessoa idônea e um cara 100% dedicado à cidade de Patu, hoje presente aqui, né? É um batalhador também, porque ele faz naquela... Está à frente hoje do sindicato patronal. Isso. E ele encontra os entraves e também as dificuldades por parte do poder público municipal, vem tentando também ajudar o homem do campo, mas as dificuldades são muito grandes, e ele às vezes até pensa em desistir, mas não desiste porque quer bem também a esse chão, a esse torrão, como a gente quer bem a terra dele, né? A terra dele é onde ele ama. É verdade. O Patu em Pauta está hoje aqui conversando com relação à questão do empreendedorismo, que aí surge diversas ramificações, e o Renarli aqui conosco, além de ser advogado, é um estudioso dessa área. Cacá de Bodinho também trazendo esses momentos emocionantes e marcantes, trazendo a voz do povo aqui pra gente. Mamá Júnior, né, pré-candidato a vereador na cidade de Patu, hoje atuando na área comercial, não perdeu a essência da sua família, não perde o amor por essa terra e quer fazer mais pela cidade de Patu. Eu queria que você falasse agora pra gente sobre essa história aí de estar na política. Você está se sentindo bem? Acha muito que bem. O seu meio, é o ambiente que você deseja e que você vai continuar? Eu sempre gostei da política. Sempre acompanhei meu pai, como eu disse. Desde os 7 anos, quando eu tinha 7 anos, ele foi a primeira vez candidato. E sempre gostei. Mesmo contra até a vontade da minha mãe, que ela não queria que eu me metesse. Mas eu gostava demais, né? E hoje ele me deu a oportunidade de dar seguimento no seu legado. Que se Deus quiser a gente vai chegar lá. E vamos fazer um bom trabalho. Trabalhar pelo povo dessa cidade, que eu amo tanto. Eu gosto sempre de perguntar, através de qual partido hoje você milita na política? União Brasil. Através de União Brasil. Isso. Muito bem. Que é o partido da nossa pré-candidata vice, né? E o que mais cresce, viu? Hoje é o que mais cresce no Brasil. Eu estou no PP, né? Temos uma nominada no União Brasil e temos uma nominada no PP. Né? Bruno falou aqui na questão de Cacá, né? A pré-candidata vice-prefeita, hoje está pré-candidata vice-prefeita, e eu fui cobrado esses dias pela esposa do mesmo, e que a gente não falou nela ainda aqui. É a Idalina, é isso? Idalina. Sim. Isso é nome de primeira dama, né? Idalina. Sim, eu também quero fazer um parênteses aqui e comunicar que nossa convenção será dia 28 de julho, a partir das 5 da tarde, já deixando o convite para todos os nossos ouvintes. A convenção do União Brasil, do PP e da Rede Sustentabilidade. Certo, muito bem. Então, já se anuncia, né, para toda a população de Patu, será dia 28? Dia 28 de julho, domingo. É um domingo, ok. Já tem um horário definido? 5 da tarde, às 17 horas. Muito bem, então, estamos passando essa informação. Lembrando que também amanhã teremos nessa bancada a Shirley Tagino participando do nosso podcast, participando do Patu em Pauta. Estaremos falando sobre gestão pública, ela que é um dos grandes exemplos de gestão pública na cidade de Patu. Quero aqui, nessa rodada final, agradecer a participação de vocês, as considerações de cada um. Renato, que é um cara que está sempre disposto, né? Se precisar de uma consultoria, ele vai estar lá. Está atuando ainda também na área jurídica, Renato? Na área jurídica eu estou focado mais na questão de apresentar pareceres e também de consultas, né? Porque como eu sou servidor público, então existem algumas vedações para atuar em algumas ações. Então eu estou mais nessa questão de pareceres e de consultas jurídicas, no caso. E com relação ao seu íntimo, no coração, tem vontade de voltar para Patu? A gente espera que um dia venha a oportunidade, né? A vontade de todo patuense é voltar, né? O patuense sempre quer voltar em algum momento para sua terra e a gente espera que em algum momento vai dar certo, né? É verdade, vai dar certo. Renarli, então, gostaria das suas considerações finais. Fico grato pela sua disponibilidade, atualmente residindo em João Pessoa, então deixou esse espaço para vir e ficar aqui com a gente, trazendo essas informações muito pertinentes, de muita valia. E acredito que aqueles que estão acompanhando esse conteúdo do Patu em Pauta vai ser muito significativo e foi muito proveitoso. Eu que agradeço, Zilclene, a oportunidade de estar aqui nesse momento, né? E de estar com pessoas que estão colocando seus nomes para ajudar a Patu, né? Aqui uma bancada muito qualificada, com pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, pré-candidato a vereador, né? Fora todo o seu conhecimento de comunicação, e a gente está num debate civilizado, né? Aberto, sadio, também com conversas bastante construtivas. Então,
foi uma satisfação muito grande participar desse momento. Agradeço esse espaço. Eu que fico muito agradecido por estar participando desse momento, que eu acho muito importante, né? O Patu em Pauta, sem dúvida, é um dos marcos da comunicação de Patu. Eu parabenizo mais uma vez por estarem construindo esse espaço, e foi uma grande satisfação, né? E eu gostaria que o pessoal de Patu acompanhasse os próximos episódios. Amanhã tem a Sheila Itagini. Isso, amanhã sábado. Amanhã, né? Então, e vai ter... E é toda sexta-feira, todo sábado? Como é que é? Sim, sempre que possível que a gente consegue agendar, fazer o fechamento das nossas pautas. Sexta e sábado. Geralmente sexta e sábado. Então aí tá aí, pessoal, o seu programa de sexta e sábado é assistir o Patu em Pauta aqui com o Zil Clênio e os seus convidados, né? Tivemos também no último domingo, né? Domingo também foi. Isso. Então, sempre que tiver oportunidade, vai aparecer o Patu em Pauta lá para você assistir. Se não assistir no momento, tá disponível, né, Zil Clênio? Sim, fica o conteúdo armazenado lá no YouTube. Só é seguir o nosso canal, @Patu em Pauta. Enfim, Renarli, obrigado. Muito obrigado também. Muito satisfeito pela sua participação. Ele que é amigo nosso desde 1900 em TV Preto e Branco. Mamá Júnior aqui nessa bancada participando ativamente. Esse jovem, me surpreendi pela sua capacidade, por ser tão comunicativo. Desejo bastante sucesso, que seu futuro possa ser promissor, que possa ingressar na carreira política e possa ajudar muito a população do Patu, as pessoas. Tenha esse olhar focado para ajudar as pessoas, principalmente. E continue sendo. Se Deus quiser, a gente vai... Com o sangue do povo da Gameleira. É verdade, é verdade. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá para ajudar esse povo que tanto precisa, né? Com o sangue do povo da Gameleira e também sim, dos sim. amigos de Rafael. E Rafael Godeiro também, sim. Não é isso? Então, satisfação. Valeu, meu amigo. Quero agradecer a você, viu, pelo convite. Muito obrigado. Uma última pergunta aqui. Dentro do seu íntimo, dos seus projetos, o que você almeja para o futuro do Patu? A gente é boa. Trabalhar por esse povo, né? E mudar o que vem acontecendo, que o povo vem sofrendo muito, né? A gente tem que trabalhar e mudar o que vem acontecendo. Não é assim, Bruno? Exatamente, meu amigo. Cobrar o executivo, né? O que é o dever do vereador. Fiscalizar o executivo e Tô cobrar. doido para ser cobrado. Aqui conosco, agora a gente fazendo esse fechamento, tá aqui o trio Parada Dura, né? Isso. Cacá que tá do meu lado, do outro lado Bruno. Como sempre você diz, né? Pronto? Pronto, preparado e querendo. Mas daqui a pouco você vai falar. Agora, Cacá vai ter oportunidade. Como a gente diz, né? Primeiras damas. Cacá de Bodinho. Tá terminando, a gente já fica com gostinho de quero mais, né? É. Que bom que amanhã, sábado, tem de novo. A gente fica se contendo, assim, porque, como o Renato estava falando, né? É uma conversa tão boa, tão sadia, baseada em fatos, em dados, em realidade, em vidas, né? Então, é um momento, assim, muito bom da gente conversar, da gente interagir e da gente proporcionar também o conhecimento às pessoas. Eu quero, assim, dizer que, Lindomar Júnior, fico feliz em estar caminhando com você no mesmo partido, no União Brasil. Dizer que o União também é um partido que tem vários pré-candidatos e pré-candidatas, né? E Júnior vem com a juventude, vem, como o Zil Clênio está dizendo, fico feliz em você ter essa desenvoltura toda, esse gingado, né? Que eu acho que já está no sangue mesmo, viu? Tá no sangue. Então, eu espero que a gente possa fazer uma trajetória linda, que no futuro Deus vai proporcionar o lugar de cada um, né? Se Deus quiser. Renarli também, por estar aqui também com você trilhando nesse momento, participando desses debates tão bom. E é muito importante a gente ver filhos de Patu que têm a oportunidade fora, mas que nunca abandonou sua terra. E a Bruno, né? Que a cada dia mais eu acredito que estamos no caminho certo. Que Deus nos proporcionou momentos importantes, momentos de união, que sempre quando ele diz assim, não cai uma folha sem a permissão de Deus. Então é nesse momento que a gente percebe mais ainda que estamos no caminho certo. Obrigada, Zil Clênio. Obrigada a todos que nos participam, que interagem. A companheira Shirley, que hoje tive a oportunidade de almoçar junto com ela, com o deputado João Maia, que a cada dia mais eu admiro a desenvoltura da mulher
que ela é de firme, de gestão, que amanhã vai estar aqui conosco. Ô, Cacá, deixa eu fazer uma pergunta. O deputado João Maia preparou aquele suco? Esse suco é famoso. Você acredita que Marcondes olhou para ele e disse assim: deputado, só estou sentindo falta de uma coisa. Esse de quê, Marcondes? Daquele sucozinho, vitamina C que o senhor faz. Hoje ele não preparou, não. Porque a gente chegou já tarde. Eu acho que foi até combinado para a gente chegar, foi na hora do almoço, viu? Se esse suco aí for o NX da quantidade sucesso. de vitórias que ele já teve, pode trazer de pipa para mexer. É isso, Ziplênio, assim, meu muito obrigado. Obrigado Só também, gratidão Cacá. mesmo. Cacá falou na maneira em que o Patu em Pauta está sendo conduzido. Me lembro muito bem um amigo, o qual ele diz o seguinte: vocês apresentam um programa de maneira elegante, mas falando a linguagem do povo. E é isso que a gente quer prosseguir, quer continuar. Não é verdade, Bruno? É verdade, meu amigo Zilclênio. Quero agradecer o Renaldo ter vindo, ter contribuído com o nosso plano de governo. Um cara como você é ímpar, Renaldo. Eu agradeço você vir de João Pessoa para cá, sair da sua zona de conforto, no final de semana, né, que a gente está mais confraternizando, e vim aqui na sexta-noite. Agradeço você estar aqui, se colocamos à disposição, que precisar da gente, estamos aqui sempre. Agradeço mais uma vez a Cacá, o que ela vem fazendo nas ruas de Patu, desempenhando o trabalho dela. Ela, e como diz, na questão partidária, o partido dela é um partido muito bacana, muito bem elaborado as propostas deles. Já se vê pela nominata de vereadores que tem pessoas como Mamá Júnior, que eu só me surpreendo a cada dia com as coisas que esse rapaz faz. Ele é um cara vitorioso, meu amigo. Eu torço por você, que Deus lhe abençoe nessa jornada, e se for da vontade de Deus, que Ele lhe exalte, como mesma coisa que eu falo para mim, que eu peço a Deus que sempre esteja à minha frente, que zele por minhas decisões, que assim, sem Ele a gente não chega a lugar nenhum. E assim, Zilclênio, agradeço a você por ser esse mediador, que não tinha mediador melhor hoje no momento de fazer um projeto desse, você sair... Se desprender de qualquer vaidade e abrir mão de um projeto. E o projeto do íntimo do cara, ele faz um projeto e convida a gente. Isso é muito bacana. Eu sou muito grato a ele. E, assim, só queria dizer que toda forma de perseguição política ficou no passado. Não existe mais. Se vocês acham que a perseguição política vai levar a algum canto, eu acho que vocês estão pensando e estão caminhando para o fundo do poço. A população de Patu está vendo, está analisando. Não é só Patu. Toda a região está vendo os atos descabidos que estão acontecendo em Patu. Eu não tenho culpa de ser parente de ninguém. Se eu sou parente de uma pessoa, foi Deus que fez isso. E a pessoa também não tem culpa de ser minha parente. Tem não. Minha parente ou meu parente, não é isso? E sabe o que é também, Bruno? Se é porque também somos filhos de Patus. Tem esse grande detalhe. Se a gente tem parente é porque a gente é de Patu. Isso da gente nunca vão tirar, né? Exatamente. Somos de Patu e amamos nossa terra. Tenho mãe de Patu, tenho pai de Patu, meus avós, minhas avós. Eu sou de Patu. Então não empata, eu não tenho culpa que minha família é grande. É verdade. Então, gente, eu agradeço mais uma vez e continuo dizendo, eu estou pronto, preparado e querendo. Vamos fazer o teste. Né? Ok. Amigos, amigas, olá você. Já quase no finalzinho aqui do Patu em Pauta, eu quero só aqui estender um abraço especial e cordial ao advogado, já que temos aqui também um jurista, o Renan, ao nosso amigo, que também ele tem suas raízes cravadas aqui em Patu, é o Davidson Moura, o qual nesses últimos dias também foi alvo de uma espécie de tentativa de censura para o mesmo. Ele tem culpa também de ter família de Patu? Onde aqui nós estamos sensíveis ao mesmo. Meu Deus do céu. E Deus age da maneira correta, juntamente com o judiciário também, agindo da maneira correta, coerente. Quero aqui abraçar o Davidson Moura e quero que toque aqui na minha mão. Segura aqui a minha mão. Agora aqui é firme. Aqui. Pronto. Aqui, Cacá. Vou pegar aí na mão do Renarle. Aí. Muito bem. A mão Nós aqui estamos é juntos. firme. E estamos aqui de mãos estendidas para abraçar, para tocar, para segurar na sua mão. Você, cidadão de Patu. O programa Patu em Pauta é feito, claro, com amor divino, com amor ao povo, de braços abertos para acolher você, cidadão. Sabe por quê? Aqui tem a força dos ventos da cidade de Patu.
Aqueles que estão aqui levando essa mensagem amiga, companheira e sincera, ela é o desabafo do povo da nossa cidade. Vamos continuar assim, aguerridos e fortes, junto com você. Finaliza aqui mais um Patua em Pauta. Amanhã tem mais. Amanhã estaremos juntos novamente, se claro, o nosso bom Senhor Deus nos permitir. Como sempre eu digo, estaremos sim porque Ele quer. Vamos estar aqui mais firmes e fortes do que nunca.